Fala jovem, seja bem-vindo ao canal. Hoje nós vamos ver uma questão de botânica, mais precisamente sobre tecidos vegetais. Você quer saber a diferença de um tecido de condução, de preenchimento, de sustentação? Então fica aí, bora pro enunciado. Questão 47, cobrada na primeira fase da FAMERP 2024, disse o seguinte: em dias com rajadas de vento é possível verificar que os galhos e folhas de muitas espécies de árvores se flexionam, mas não quebram. Isso se deve à contribuição de um tecido vegetal permanente constituído por células vivas alongadas, com paredes de espessuras irregulares de celulose, pectina e hemicelulose. Tal tecido é denominado... Vamos lá, pessoal. Da mesma forma que no corpo humano nós temos tecidos formando os nossos órgãos, nas plantas também existem tecidos formando seus órgãos. Então, aqui eles estão dando para a gente uma baita informação quando eles falam que esse tecido que sustenta os galhos para não quebrarem durante rajadas de vento tem células vivas com paredes de celulose, com pectina, com hemicelulose. Bom, vamos lá. Celulose, pectina, hemicelulose são substâncias que vão formar as paredes dessas células vivas. E o segredo está em células vivas. Porque assim, se é um tecido que vai segurar esse galho para ele não quebrar, esse tecido tem que ser de sustentação, concorda comigo? E a única alternativa aqui que tem um tecido de sustentação é a alternativa B, que fala do colênquima. O colênquima é um tecido de sustentação com células vivas que fazem com que a planta se mantenha ativa, crescendo, suportando o vento. Porém, o colênquima vai se transformar em esclerênquima. Que aí nós temos um tecido velho, lignificado, cheio de lignina, ou seja, enrijecido, para formar os tecidos mais duradouros aí da planta. Então, enquanto a planta é jovem, ela tem bastante flexibilidade, muito colênquima. Conforme ela vai envelhecendo, ela vai ficando mais dura, com bastante esclerênquima. Tudo bem? Então, ao mesmo tempo que o colênquima é um conjunto de células vivas, o esclerênquima é um conjunto de células mortas. Ao mesmo tempo que o colênquima tem celulose, o esclerênquima tem lignina. Beleza? Para a gente não terminar assim tão rápido, vamos ver o que significa esses outros tecidos que foram colocados aqui, né? Por exemplo, na letra A foi falado de meristema. Meristema é um tecido repleto de células embrionárias. Essas células embrionárias, ou esses meristemas, podem ser meristemas primários ou meristemas secundários. No estudo de meristemas, nós estudamos os meristemas primários quando a planta começa a crescer, ali no pleroma, periblema, tá? Agora, quando nós falamos de meristemas secundários, aí nós precisamos recordar dois nomes muito famosos, muito destacados nas aulas de biologia, como, por exemplo, o câmbio e o felogênio. Pensando em tronco, pensando em estrutura do caule, o câmbio vai formar para a parte interna o xilema e para a parte externa floema. Ali no cilindro central, né? O câmbio forma floema, que conduz seiva elaborada. São canais, né? Vasos condutores de seiva elaborada. Ou seja, foi elaborada após a fotossíntese. Então tem muita glicose. E o xilema conduz seiva bruta. Ou seja, bruta, tem muita água e sais minerais. Ainda não passou pela fotossíntese. Quando nós falamos de parênquima, nós estamos falando de tecido de preenchimento.
Então, dependendo da planta, nós vamos ter vários tipos de preenchimentos diferentes, dependendo das espécies, né? Vamos pensar aqui, ó, uma planta que acumula amido nas suas raízes. Vai ter ali na raiz um parênquima amilífero. Uma planta que apresenta no caule o acúmulo de água, tipo os cactos. Vão ter um parênquima aquífero. Uma planta que acumula ar, tipo a Vitória régia, vai ter um parênquima que a gente chama de aerífero. E vamos encaixar mais um parênquima que é muito famoso, que é o parênquima do tipo clorênquima. É aquele que tem bastante clorofila, é o parênquima das folhas, né? Olha a quantidade de preenchimento, a quantidade de parênquimas que nós citamos agora. Ó, vou colocar os exemplos aqui na frente para vocês. Ó. Aqui pode ser uma raiz de mandioca. Aqui, como eu disse, caule de cacto. Aqui, Vitória régia, a própria folha dela, né? E o clorênquima, que é um parênquima clorofiliano, né? Cheio de clorofila, que a gente encontra nas folhas das árvores em geral. Continuando aqui, nós temos o xilema, que já foi falado para vocês ali, nas células meristemáticas, né? Conduz seiva bruta, e o câmbio que forma o xilema e o floema. Então aqui nós temos alguns tecidos para destacar, né? A resposta era sobre tecido de sustentação, o colênquima, que é o tecido vivo. Nós aproveitamos para falar do tecido morto, que é o esclerênquima. Falamos do tecido embrionário, aí, de células embrionárias, que são os meristemas, que a gente encontra nas gemas, né? Gema apical, gema lateral das plantas. O tecido de preenchimento, que é o parênquima, tecido de condução, xilema e floema, e o câmbio, que na verdade é um tecido secundário responsável pela produção de xilema e floema. Eu já ia esquecendo, nós temos aqui, ó, no felogênio, um tecido secundário que forma a casca da árvore. E essa casca da árvore se forma para a parte externa, parte morta, que é o suber, e a parte interna, que é a feloderme. Então, pensando em estruturas que as células meristemáticas dão origem, principalmente quando nós falamos de meristema secundário, nós temos ali na casca da árvore 3 estruturas. O felogênio formando o suber para fora e a feloderme para dentro. E o câmbio vascular formando o xilema para dentro e floema para fora. O câmbio forma, na verdade, um cilindro central onde acontece a maior movimentação de seivas. Beleza? Espero que você tenha gostado. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Não se esqueça de conferir se é inscrito no canal. Se não for inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação e se torne um membro para que o professor possa produzir conteúdos cada vez mais específicos para você. Vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Fui!